Boa tarde, estamos continuando as videoaulas de cartografia. Hoje iremos trabalhar com o fio cartô. Vamos aprender a fazer um diagrama triangular no aplicativo. Inicialmente, partimos do site do Sidra IBGE e na página inicial vamos digitar aqui no número da tabela o número 1378. Dá OK. Ele vai apresentar essa tabela onde eu tenho as faixas de idades. Vamos configurar essa tabela da seguinte forma. Vamos escolher as faixas de 0 a 4 anos. Depois, com Ctrl do teclado acionado, de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 17, 18 ou 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, e agora 60 a 64 e depois 65 a 69 e por último 70 anos ou mais. Esses dados têm que ser apresentados não na linha e sim na coluna. Aqui nós temos que clicar em exibir o nome e exibir o código. E mais para baixo nós vamos escolher o nível territorial, vai ser do município. Vamos escolher aqui em Rio Grande do Sul. E o nome para esse arquivo, nós vamos gravar. Vamos chamar de tab 1378 RS Grupos Idade 2010. Uma vez configurado, você clica em OK. Será gerado um arquivo CSV, clicando sobre ele. Vamos fazer o download. É esse arquivo que a gente vai abrir agora, esse CSV. Estou abrindo no LibreOffice Calc. Então aqui eu estou só verificando a estrutura, né, para importação. Estou verificando que as colunas estão corretas, dessa forma como eu configurei. A tabulação em ponto e vírgula. Posso dar OK. E agora eu vou organizar essa tabela, onde eu tenho as faixas etárias. E eu vou organizar essa tabela separando em 3 grupos. O grupo de 0 a 14 anos, que vai ser a soma dessas 3 colunas aqui. O grupo de 15 até 64 anos, que vai ser essas colunas que eu estou pintando com uma outra cor. E o grupo com 65 anos ou mais, que eu distingui numa terceira cor. São essas 3 faixas de idades que nós vamos trabalhar agora organizando em porcentagens, de modo que essas porcentagens têm que somar 100%. Bom, então nós já vimos na primeira aula da planilha eletrônica como incluir a coluna do identificador, que foi feito aqui. Aqui uma dica, ó, incluir a coluna dos nomes dos municípios, retornando aquele mesmo site do Sidra. Só que em vez de exportar, né, com as mesmas configurações anteriores, em vez de exportar com o código com o nome, você exporta apenas com o nome. Ele vai gerar uma segunda tabela e aí você pode recortar e colar naquela tabela, né, de modo então que você fique daí com essas 3 colunas da forma como está aparecendo aqui. A primeira com o identificador, a segunda apenas com o nome e a terceira aí sim aquela que é com o identificador, o código do IBGE e o nome. E essas 2 primeiras colunas a gente vai renomear, a primeira com o nome de ID e a segunda com o nome de NOM, que aí sim o fio cartô vai reconhecer esses dados e quando eu posicionar o cursor sobre os objetos vai aparecer o nome dos municípios. Muito bem. Bom, os dados então foi organizado. Então aqui onde era de 0 a 14, o que eu fiz? Eu fiz uma coluna com a soma. E aqui eu fiz a porcentagem, né? Em número, ela não está em porcentagem, ela está em número, que é essa porcentagem, ou seja, desse valor sobre o total. O
Total você consegue somando, evidentemente, essa coluna de 0 a 14, mais a coluna de 15 a 64 e mais a coluna de 65 ou mais. E aí você tem as porcentagens. Então aqui eu já tenho a porcentagem, ó, nessa última coluna, da população com mais de 65 anos, né, deu 9%. Eu deixei como 9. Aqui está a fórmula, se você quiser observar, né? Aqui eu tenho a porcentagem de 15 a 64 e aqui eu tenho a porcentagem de 0 a 14. O importante é que a soma desses três tem que dar 100. Então, se você colocar, né, esse aqui mais esse aqui mais o de 0 a 14, tem que dar 100. Né? E isso tem que acontecer com todos os dados. Então, estou verificando aqui a consistência. Ó. Todos os dados estão dando 100. Esses últimos aqui de baixo que eu fiz são somas para conferir, né? Não são dados dos municípios, é só uma conferência. Então aqui posso deletar essa coluna. E são essas três colunas então que agora a gente vai inserir lá no fio cartão para poder fazer o trabalho da representação. Tá? Então a dica é essa, né? Recapitulando, você colocar o ID na primeira coluna, o NOM na segunda coluna e essas três coluninhas que a gente vai trabalhar, a porcentagem, né, que eu chamei de PCT de 0 a 14, em valor numérico, não em porcentagem. A coluninha que eu chamei de PCT 15 a 64, também em valor numérico. E a coluna de porcentagem da população com 65 anos ou mais, também em valor numérico. De modo que esses três valores numéricos somados vai dar 100, como eu demonstrei anteriormente. Feito isso, é salvar na extensão XLS, né? Tem o nome aqui em cima, na extensão XLS. E aí sim nós vamos direto para o fio cartão para inserir essa planilha. Né? Então acompanhe na próxima videoaula, que nós teremos a videoaula do fio cartão, já com a inserção dessa planilha e daquele arquivo shapefile da primeira aula. Com isso nós terminamos essa nossa videoaula. Muito obrigado. Continue na próxima, por favor.